Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cracknet 17. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Vigliotti. E bora lá para mais uma entrevista especial aqui na Rádio Cracknet 17. Desta vez com o presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch. Cristiano, primeiramente, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Cracknet 17. Prazer participar. Eu acho que é a primeira vez que a gente está se falando. É importante, né, esses momentos para a gente estar esclarecendo as dúvidas, né, das pessoas em relação a alguns temas polêmicos aí dos últimos dias. Perfeito, Cristiano. Muito obrigado mais uma vez. E agora, para a gente começar, bom, o tema mais polêmico e que a gente acredita que seja muito necessário da sua resposta é: ontem o diretor financeiro do Corinthians, o Piovesan, ele chegou em uma entrevista à Rádio Bandeirantes e falou que não havia recursos para que o Corinthians pagasse os seus acordos na CNRD que venciam no dia de hoje. E aí queria o seu posicionamento, já que o Cuiabá ainda é um dos credores do clube em decorrência da transferência do Ranieri na temporada passada. Eu acho que o Corinthians, como eu falei, né, eu tenho dito nos últimos tempos, se a gente vivesse num país onde as regras do futebol fossem sérias e organizadas, o Corinthians já devia ter sido rebaixado, né? O Corinthians jogou contra o Ceará lá em Fortaleza e ganhou o jogo. Né? Esse confronto lá em Fortaleza, com certeza, no final do campeonato, vai fazer falta para o Ceará esses pontos. Então, assim, se vamos imaginar num cenário, né, mais correto, com regras e com leis, que o Corinthians, para colocar o time que colocou lá em campo contra o Ceará em Fortaleza, teria que ter todas as suas contas em dias, os salários em dia, a compra desses jogadores paga, entendeu? Nenhum tipo de atraso. Será que ele conseguiria ir lá em Fortaleza e ganhar do Ceará? Né? Não conseguiria, provavelmente não. Provavelmente ia perder o jogo, ou empatar, né? Não ia ter os 3 pontos. Então, acho que não adianta a gente ficar passando pano e vamos dizer assim, querer arrumar uma justificativa, né? Eu não consigo, né, esses benefícios que o Corinthians conseguiu na CNRD, por exemplo, se eu precisar. Né? Então, acho que se a gente, como eu digo, eu estou repetindo bastante essa palavra, né? Se a gente tivesse regras e leis eficientes, o Corinthians ou ele ia se reestruturar, se organizar, ou seria rebaixado para uma divisão menor, que é o que aconteceu com o Cuiabá, e é o que vai acontecer com o Ceará, que ele acabou de ganhar essa semana, até o final do campeonato, vai lutar pela sobrevivência dentro da competição. E até entrando um pouquinho mais nesse sentido, como é que tem sido a conversa da atual diretoria com você? Porque agora quem está como presidente do Corinthians é o Osmar Stabile, num mandato ainda provisório. Ele tentou entrar em contato com você? Houve algum contato com o Cuiabá para esses pagamentos? Ou nenhum contato direto do Corinthians para essa nova resolução? Mas não tem. O único contato que o Corinthians precisa ter com o Cuiabá é mandar o dinheiro para nossa conta. Né? Não tem o que falar. Já foi falado, isso aí já foi debatido num processo dentro de uma Câmara Nacional, que é a CNRD. O Corinthians entrou, ele que pediu para fazer o plano coletivo. Não tem. Ligar para cá lá o quê? Para falar que não vai pagar? Não precisa ligar, não. Perfeito, Cristiano. E até perguntando, que regras você acha que deveriam ser criadas para resolver esse tipo de problema? Porque a gente fala até de outros clubes que também devem o Cuiabá, como por exemplo o Atlético Mineiro, né? O Cuiabá tem vários devedores, né? Os principais são esses, né? O Corinthians, o Santos, o Atlético Mineiro, o Grêmio também nos deve, tem outros clubes que também nos devem, não vou citar aqui. Eu acho que a gente vai ter que partir do início, em relação ao fair play financeiro, que os clubes comecem a criar regras nessas compras que são feitas dentro do Brasil. Né? Hoje, do jeito que a coisa está se desenhando, ninguém mais tem segurança para vender um jogador aqui dentro. Né? A gente não tem segurança jurídica, por exemplo, para vender um jogador para o Santos, para o Corinthians, e a gente vai precisar para o próprio Atlético Mineiro, para o Grêmio, né? Então, assim, a gente vai precisar resolver isso aí primeiro. Eu acho que esse vai ser um dos primeiros passos do fair play financeiro, que a CBF iniciou agora. Não vejo ainda a pauta de limitação de gastos, limitação de salários entrando em discussão. Eu acho que o primeiro passo aí vai ser resolver esse problema da inadimplência, né, do calote. Né? Se a gente não resolver isso, a gente não vai ter segurança jurídica aqui dentro, a gente vai afastar investidor, a gente vai causar um problema sério aí, como já tem sido causado. Né? O Cuiabá
nos últimos meses, eu tive que recorrer ao mercado financeiro, tive que pegar um empréstimo aí na casa de 10 milhões de reais. Esses 10 milhões de reais custam para nós 150 mil reais por mês de juros. Né? É uma despesa que eu não precisaria ter, né? Se eu tivesse recebido do Corinthians, do Santos, do Grêmio e do Atlético Mineiro. Né? Então, eu acho que as medidas que precisam ser tomadas são essas. Perfeito, Cristiano. E, Cristiano, até perguntando, porque é um assunto que a gente vê sendo falado, alguns torcedores do Corinthians respondem em posts do Cuiabá, quando o Cuiabá fala sobre o clube, em relação à possível dívida que o Cuiabá tinha com o Corinthians na época. Até você deu uma entrevista que eu estudei um pouquinho, falando que era em relação ao Marquinhos, atacante que estava no Apoel do Chipre. Como é que é esse valor? Como é que foi essa conversa? Porque a gente viu a declaração que o senhor deu falando que não pagaria enquanto o Corinthians não lhe pagasse, mas como é que funciona isso dentro das questões da CNRD e também da conversa com o clube? Isso aí eu vejo, assim, é um desespero tão grande do torcedor do Corinthians. Eu acho que, né, eu entendo esse momento. Falta bastante também um pouco do próprio Corinthians de esclarecer essas dúvidas para o torcedor. Quando a CNRD iniciou a formação desse plano de pagamento coletivo, um dos itens que foram debatidos na hora que a CNRD perguntou: Cuiabá, quanto o Corinthians deve para vocês? Nós falando, deve tanto. O Corinthians respondeu falando, nós devemos tanto, mas nós temos um crédito de, acho que são 300 mil reais, referente ao Marquinhos, que o Marquinhos foi um jogador que veio para o Cuiabá depois vendeu ele para o Apoel do Chipre, e uma parte desse dinheiro foi repassada ao Corinthians, né? Deveria ser repassado ao Corinthians, né? A gente foi receber esse dinheiro só no ano passado, no meio do ano passado, né? Praticamente ali na mesma época que o Corinthians atrasou a parcela do Ranieri com a gente. Então a CNRD, ela já falou, Corinthians, o Cuiabá, vocês devem... É até ridículo, né, meu amigo? A gente pensar o seguinte: se eu te devo... você me deve 19 milhões e eu te devo 300 mil, eu te devo alguma coisa? Eu não devo nada para você. Entendeu? Então a CNRD só fez essa compensação de crédito, e na dívida que o Corinthians tem com o Cuiabá hoje, já foi abatido isso faz tempo. Então, falta de esclarecimento, é um argumento até desesperado, né, dos torcedores. Até confunde o caso do Walter, né, porque o Corinthians no balanço, né, uma instituição bilionária como o Corinthians não conseguiu fazer um balanço direito, colocou o nome do Walter, ao invés de colocar o nome do Marquinhos, né? O Walter veio para o Cuiabá, ele veio, no primeiro ano ele foi emprestado, depois o contrato com o Corinthians se encerrou, né, e ele fez um novo contrato com o Cuiabá, então nunca teve transação financeira na vinda do Walter para cá. Então, acho que é um argumento vazio e desesperado para poder ofuscar um pouco a situação caótica que o Corinthians vive hoje. Bom, Cristiano, até essa questão foi muito na gestão Augusto Melo. Ele que contratou o Ranieri, ele que fez o acordo com o senhor pela venda do jogador. E partindo disso, uma declaração que ele sempre bradava à imprensa aqui paulista, para todos os microfones, sempre falava: o Corinthians está recuperando a credibilidade no mercado. O Corinthians recuperou essa credibilidade? O Augusto Melo te passava essa credibilidade quando conversava com você para tratar, seja do Ranieri, seja de outros atletas, já que o Corinthians também teve outros atletas que passaram aí também pelo Cuiabá? Não, acho que não é questão de credibilidade do clube. Eu nem sei quem que é o Augusto Melo. Ele é um presidente passageiro. Nem é mais presidente, né? Eu vendi o jogador pro Corinthians. Independente de quem seja o presidente, acho que a gente não tem que aqui politizar um tema desse. Acho que o grande problema que vocês estão vivendo, a Rádio Craque Neto é uma rádio que tem, com certeza, cobre o Corinthians, né? Deve ser o produto principal da rádio. Tem que parar com isso. É isso aí que está afundando o Corinthians, né? Vocês têm que ver por que estão acontecendo os problemas, não querer arrumar um culpado, né? Quem deve para o Cuiabá é o Corinthians, não é o Duílio, não é o Augusto, não é o presidente atual, Stabile. Quem deve é o Corinthians, entendeu? Então, acho que eu vendi o jogador pro Corinthians, né? Já coloquei uma série de multas lá com medo de não receber. Era o sonho da vida do jogador jogar no Corinthians. Ele triplicou o salário dele. As características do Ranieri casavam muito com a forma do Corinthians jogar.
Foi por isso que nós vendemos, entendeu? Não foi por causa do... Eu não vou... Como é que eu vou acreditar na palavra de alguém que eu não conheço, entendeu? Eu vendi por causa que é o Corinthians. Só isso. E é o Corinthians que tem que me pagar. Até dentro disso, Cristiano, durante algum período, o Corinthians teve muitos atletas emprestados ao Cuiabá, muitas negociações diretas entre os clubes, né? Teve o caso do Walter desse primeiro empréstimo, teve o caso do Jonathan Cafu, que foi emprestado também ao Cuiabá à época, entre outros atletas que passaram por ambas as equipes nessas negociações. E como é que era essa relação de... Parecia aqui para nós de São Paulo até uma parceria em relação a negociações, em relação a uma relação muito cordial e boa entre Cuiabá e Corinthians, e o porquê, na sua visão, que isso ruiu de certa maneira em relação aos clubes, às instituições, não aos presidentes, como você muito bem citou. Não, acho que para quem entende um pouquinho de futebol, o jogador que é emprestado, normalmente é porque ele não serve para o clube que é o dono dos direitos federativos dele naquele momento, né? Então, assim, foi muito importante para o Corinthians também esses jogadores terem vindo para cá, né? A gente aliviou a folha de pagamento do Corinthians. O Corinthians, na época, tinha muito jogador no profissional. Na época que, em 2021, ali, quando esses atletas começaram a vir para cá, né? Jonathan Cafu, que veio emprestado. Os emprestados em 21 foi somente Walter e Jonathan Cafu. Né, o Marlon já veio livre, ele rescindiu com o Corinthians antes de vir para cá, né, o Marquinhos também não era mais jogador do Corinthians quando veio para cá, né, então assim, foi muito importante até mesmo para o próprio Corinthians, é normal, acho que o Corinthians na época ele tinha vários jogadores emprestados para vários clubes, então isso aí acho que é mais um argumento para tentar desfocar. É isso que eu acabei de falar para você. Ao invés de vocês procurarem saber por que o clube de vocês está fundado em dívida, vocês querem procurar, é culpa do fulano, é culpa do outro, não, isso aí não vai adiantar nada, entendeu? É cada dia que piora mais a situação, entendeu? Então, assim, o Cuiabá, na época de 2021, foi muito importante para o Cuiabá a vinda desses jogadores para cá, e foi muito importante para o Corinthians também o papel que o Cuiabá exerceu. Por exemplo, o Walter, no tempo que esteve aqui emprestado, o Cuiabá pagava praticamente 100% do salário dele, né? Tinha uma parte pequena que ficou para o Corinthians pagar, né? Então, o Cuiabá ajudou o Corinthians a aliviar a folha de pagamento, né? Então, assim, são coisas separadas, né? A gente não pode misturar os assuntos, né? Eu acho que nós vendemos o jogador para o Corinthians, o Ranieri era nosso titular, nós abrimos mão de um jogador titular, a gente contou com esse dinheiro, o Ranieri foi utilizado na Série A de 2024 para o Corinthians conseguir fazer a permanência, e o Cuiabá acabou caindo em 2024, né? Se eu tivesse vendido o Ranieri para outro clube recebido, talvez teria um pouco mais de chance de permanecer na Série A no ano passado. Então, acho que esse caso é emblemático, né? E a gente tem que parar de ficar querendo arrumar desculpa. Tem que pagar a conta, entendeu? Não tem outra saída. Perfeito, Cristiano. E para finalizar, então, para você, a solução, pelo que você nos expressou até aqui, seria não poder jogar com os atletas que não estão pagos. Se é essa a solução, não poder jogar com os atletas que não estão com os compromissos em dias com os seus antigos clubes. Essa seria a solução que você proporia para a resolução desses problemas dos calotes ditos por você no futebol brasileiro? Eu acho que seria uma das iniciativas aí que poderiam ser tomadas, né? Mas eu acho, assim, que o caso do Corinthians hoje, como eu disse, repito, né? Se fosse num país mais sério, num país com regras melhores, ele já estaria na segunda divisão. Perfeito, então, Cristiano. Agradeço a você por atender a nós da Rádio Cracknet 017. Foi uma entrevista muito importante, muito esclarecedora também em relação a como você pensa, como Cuiabá pensa e principalmente ao como seria o correto de ser feito no futebol brasileiro em relação ao pagamento aí de direitos. Então, se você quiser deixar um último recado, fica à vontade, Cristiano. Muito obrigado mais uma vez. Então, acho que o recado mais importante que a gente tem que entender é o seguinte, o Flamengo, quando ele passou pela transição ali, que ele conseguiu se tornar o clube que ele é hoje, ele teve um período de sofrimento, né? O Palmeiras teve seu período de sofrimento, o Cruzeiro quase flertou com a Série C em 2020, 2021. E hoje o Cruzeiro lidera o Campeonato Brasileiro, se tornou uma empresa,
Então, acho que o torcedor corintiano, que o Corinthians é um dos clubes mais importantes do nosso país, é um clube histórico, um clube campeão mundial, né, um clube que tem uma parcela gigante da torcida brasileira, o torcedor precisa se conscientizar que vai ter que dar esse passo para trás. Não adianta a gente ficar esperando, arrumando culpados. Né? Eu vivo do futebol, nós criamos um clube aqui no Mato Grosso, um estado pequeno, né, um estado totalmente fora do eixo do futebol brasileiro, e para nós aqui é muito importante que esse ambiente do futebol se regule, né, que eu tenha segurança de vender um jogador aqui dentro do Brasil, porque eu não sou o Corinthians, nunca vou ser o Corinthians. Eu preciso da venda dos meus atletas para poder sobreviver, senão eu não consigo tocar o meu clube. Né? Então, assim, é muito importante que isso seja regularizado. Então, assim, eu sou um presidente que levantou essa bandeira de uma forma mais direta e franca, né? Porque eu tenho certeza que essa tipo de iniciativa que a gente tem tomado nos últimos anos, nos últimos meses, ela vai ter um benefício para o futebol brasileiro. Né? Nós não temos nada pessoal contra o Corinthians. Simplesmente a gente faz muita falta esse dinheiro que nós deixamos de receber. Né? Nos atrapalha muito, põe em risco um projeto, né, de vida de muitas pessoas que tem aqui em Mato Grosso. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, agradecer o espaço, né, e se colocar sempre à disposição de vocês. Perfeito, muito obrigado, viu, Cristiano?